Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Deixa Quebrar, continuando nossa série de perguntas e respostas. Essa semana a gente vai falar sobre performance. Voltamos com mais uma pergunta de performance que a gente recebeu. E essa pergunta é uma pergunta que abre muitas camadas de resposta e muitas camadas de reflexão. Mas basicamente a pergunta é a seguinte: como eu equalizo a barra entre áreas muito diferentes? Então, por exemplo, você está lá no seu processo de avaliação de performance e você está tentando entender como é que você avalia pessoas de uma área, sei lá, de finanças e de uma área criativa, tipo design gráfico. Como é que você equaliza a barra entre essas duas áreas? Como é que isso acontece? Qual que é a melhor maneira de fazer isso, né? E a nossa resposta para essa pergunta, da forma mais curta possível, é levels. Você começa por levels. Na verdade, uma combinação de levels e cultura barra comportamentos, né? Porque levels te traz uma visão de o que eu espero, o que é senioridade na minha empresa, o que eu espero de cada senioridade, né? O que caracteriza alguém estando num certo nível de senioridade, analista júnior, pleno, sênior, coordenação, gerência, por aí vai. E a cultura, ela fala de comportamento, né? Ela fala do que eu espero das pessoas aqui dentro. E aí, também tem um aspecto cultural, que é o que a sua empresa considera que é performance. Então, é uma combinação de todos esses fatores. Mas antes da gente, né, começar a viajar, Lê, qual que é a sua visão sobre essa pergunta? Eu acho que quando a gente fala de equalizar a barra, né, entre áreas diferentes, eu acho que tem muitas coisas aqui, né? Porque a gente vê uma necessidade de equalizar barra entre funções diferentes dentro de uma mesma área, entre entre áreas diferentes também, e também entre pessoas gestoras diferentes, né? Normalmente tem todas essas barras para a gente alinhar. Na prática, né, a gente tá falando aqui quando a gente tá tocando ali, as sessões de calibração de avaliação de performance. Então, o ideal é barra alinhada, mas o real é barra totalmente desalinhada. Então requer uma certa preparação para a gente alinhar a barra, né, antes de todo esse processo de avaliação. Acho que reforçando o que você falou, né? O que que é performance para a empresa? Como é que essa performance vai ser medida? Depois a gente passa qual que é a tradução, né, dessa cultura de performance para a área, para as posições diferentes, para os níveis diferentes, e alinhamento de todos esses gestores que são diferentes. Então, normalmente a gente pode comparar as pessoas dentro de uma mesma posição, dentro de uma mesma área, né? É mais fácil de construir essa barra. Mas uma vez que a gente determinou como é que a gente traduziu essa legenda, né? Do que é performance para a empresa, mas para a área, e a gente está muito bem estruturado, né, na empresa e para a área, aí a gente consegue comparar, né? Então vamos, sei lá, se você tem notas, o que é a nota 1 e a nota 4 para diferente, aí você consegue, para as áreas diferentes, aí você consegue comparar o que que é nota 1 com o que é nota 1 em outra área, mas sempre a gente tem que sempre levar em consideração o cenário micro, o cenário específico daquela posição. Não adianta a gente querer falar, mas o desenvolvedor júnior, esse desenvolvedor júnior não está performando o que o analista comercial está performando. Porque é completamente diferente, gente, o trabalho que ele vai fazer, né? O trabalho que eles estão fazendo. Então, não dá pra gente diretamente comparar. A gente tem que comparar dentro de um conjunto de comuns e depois a gente consegue comparar entre áreas. Mas eu acho que isso é importante fazer, porque eu sempre recebo uma pergunta, mas é pessoal de engenharia. Não quer entregar as coisas rápido, então tem uma percepção, às vezes já tem um bias de que um determinado público dentro da empresa não tem uma boa performance, e aí a gente quer comparar, falar que aquele ali não tem uma performance frente ao trabalho de uma outra área que é muito fácil de entender a performance da área. E não é sobre isso, né? A gente tem que sempre que fazer essas traduções dentro dos contextos específicos para depois comparar. Então, acho que no geral essa é a minha visão, Rê. Você falou um negócio que seria um episódio interessante de a gente fazer no futuro, que é trazer uma pessoa de business e uma pessoa de engenharia e discutir o que é entrega, o que é performance. Porque isso é uma discussão que eu já vivi, você já viveu, eu fui muito tempo da minha vida business partner de
tecnologia. E Todo mundo que trabalha numa empresa que tem alguma área de tech também passou por isso, é né? sempre a mesma história. É a maneira como uma área de vendas, marketing, business, a galera de business mesmo, vê, entrega. Eu notei que tem algumas diferenças ali entre como engenharia vê entrega, né? Na forma, no como chegar lá. Porque no final do dia, todo mundo tá fazendo a mesma coisa, tá indo pro mesmo lugar. Mas a forma que vem entrega é diferente. E isso volta pro tema de hoje também. Porque esse é um dos problemas que surgem às vezes, né? Às vezes você vê pessoas de business questionando muito. É, por que que eu tô reconhecendo essa pessoa agora, sendo que ela não entregou nada? Mas às vezes as entregas que essa pessoa de engenharia fez, não necessariamente ela entregou um produto novo inteiro, mas ela entregou algumas coisas que foram essenciais para que quando o produto saia, a gente tenha um produto assim, ó, Que vai maravilhoso. ser Então, determinante para o sucesso da empresa, mais do que exato, bater uma meta financeira, uma meta de vendas, né? Que eu acho que é essas absolutamente. coisas, talvez pro nosso, como a gente está acostumado a trabalhar e toda a cultura que tem de performance aqui no Brasil especificamente, a gente vê ali o cara, ou né, a pessoa que vendeu tanto, você sabe que vendeu tanto. Ali tem um claro tanto, mas, por exemplo, a pessoa, qual que é o impacto de resolver um bug na estratégia da empresa, né? Nem sempre está claro isso, mas eu acredito que é muito possível. É, A gente só precisa saber como medir, quais as ferramentas que a gente vai usar, né? Isso me lembra muito de uma conversa que eu tive essa semana com um cliente, que ele falou: Mas como que eu vou colocar OKRs para a área de engenharia? Você pode colocar, a diferença é como a gente vai colocar. O que que são OKRs para a área de engenharia, né? Ai, não, mas OKRs não serve para RH porque é coisa muito subjetiva. Não, tem como. Então é tudo assim, é sempre a releitura que a gente vai fazer para aquele contexto, né? Exato. Enfim, é um tema difícil de lidar, porque qualquer processo de avaliação, ele sempre vai ter um aspecto mais subjetivo. Por mais que você pode ter levels, você pode ter tudo bonitinho, você pode ser aquela empresa extremamente estruturada. E eu e a Lelê, a gente já trabalhou em alguns lugares que tinham uma certa estrutura, independentemente se a estrutura era boa, se era ruim, tinha uma estrutura, né? Só que a decisão, ela sempre é subjetiva. Sempre cai no subjetivo, porque apesar de eu ter uma estrutura, é a percepção ou é a minha visão sobre a estrutura que eu estou usando para tomar essa decisão. E é aí onde vem a força que eu preciso das pessoas envolvidas na conversa para, de fato, começar a alinhar essa barra. E equalizar essa barra, tudo isso que a gente falou é toda a preparação para equalizar essa barra. Que é você esclarecer o que é entrega, comunicação constante sobre o que cada área faz e o que é entrega para cada área também é importante. Assim, exemplo pessoal, isso foi uma forma que eu consegui dar uma revirada numa pessoa do meu time que estava a ponto de ser mandada embora quando eu assumi o time. Porque o entendimento de entrega daquela área era A. E quando eu falei, não, não, entrega aqui é B. Isso está acontecendo? Tá, então. Daqui para frente, se você pedir, você vai se frustrar, porque a gente não tá aqui para isso. A gente pode conversar sobre exceções, mas daqui para frente eu não posso permitir, não faz sentido, porque tem esse outro valor que essa área entrega. E aí, de repente, a pessoa ficou muito boa, porque aí as pessoas começaram a entender o que que eu espero. E às vezes, como liderança de área, a gente tem que ensinar para a firma o que que é entrega, Às galera. vezes não, sempre, né, Nosso Rê? papel numa liderança mais sênior de tomada de decisão é ensinar para o resto da firma o que que é, porque as pessoas não vêm com isso de fábrica numa firma. As pessoas não vêm com isso pronto. Você tem que ensinar algumas pessoas. E assim, gente, só porque você tá lidando com uma pessoa de C-level não quer dizer que o ser humano sabe tudo. Geralmente o ser humano não sabe muita coisa. E aí não tô falando que essas pessoas são imbecis, mas que geralmente o que acontece, o ser humano vai com a cabeça muito no foco do que ela quer que aconteça. O business crescer, entregar o produto tal. Ela tem um conhecimento do histórico dela, né? E aí, às vezes, o histórico dela talvez não funcione para a empresa que ela tá, porque ela só teve uma ideia muito boa. Mas ela precisa Ou se. não funcione para a área da pessoa parceira dela também, né, Exato. Rê? Então, tem todo um processo profundo de conversas constantes. E aí, por isso que eu sempre falo, quando eu converso com as pessoas sobre conversa sobre performance, principalmente por causa desse tema, você não pode ter um processo fixo. Ele não pode ser um processo que não muda.
Ele tem que ser um processo de constante evolução. Porque ele serve às pessoas, ele serve o desenvolvimento das pessoas, ele serve a progressão de carreira, né? Quando ele só serve para controle, a experiência das pessoas tende a ser pior. Quando ele serve para progressão de carreira, que deveria ser a maioria, galera, você tem que ter conversas constantes, porque aí você vai equalizando, você vai entendendo, você vai gerando esse entendimento comum. Um exemplo de uma coisa que eu já vivi, por exemplo, a gente entendeu que ter uma obrigatoriedade de faculdade em algumas áreas estava piorando a possibilidade de contratação. A gente estava com dificuldade de não só contratar externamente, mas internamente gente muito boa, porque não tinha uma formação específica na área. E aí a gente decidiu abrir mão da formação para todas as áreas a partir de até um certo nível. E aí, com o trade-off de que a pessoa estudasse, porque a partir de um certo tanto o estudo começa a impactar fortemente a necessidade da pessoa estar na área. Obviamente, tem áreas que não necessariamente você precisa, mas na maioria das áreas você precisa ter algum nível de estudo. E aí é uma forma de apoiar essa pessoa, de também dar, e é uma forma de gerar mais equidade, galera, diversidade, tá? Porque não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades que você. Então, são formas que, independentemente desse parênteses de diversidade, você vai evoluindo, você vai aprendendo, você vai descobrindo que, na verdade, talvez um critério que você usava não funciona tão bem. E aí você Eu acho que revisa o é critério. essa evolução constante, né? Eu gosto muito da dinâmica de rodar retros, assim, isso aqui funcionou, vamos lá, terminamos esse Uhum, processo e acho que sempre você tá buscando melhoria, o que que tá funcionando, o que que pode mudar, né? Porque o mundo muda, né, gente? O mundo fica mudando o tempo com todo, as certeza. pessoas mudam, o negócio muda, então acho que os processos de people têm que acompanhar isso. E aí, Rê, eu acho que aqui, pensando num resumão, né? Então, como é que a gente faz aí para equilibrar a barra? Primeiro, tenha definido o que que é performance para a empresa, tenha traduzido o que que é performance para aquela área, né? E aí tenha definido o que que é esperado de cada um dos cargos e dos níveis diferentes. Então, além desses pontos, a gente recomenda que essa conversa seja constante de entender o que está funcionando, o que que não está funcionando. E uma coisa que a gente gosta muito é de construir e discutir essa barra antes dos comitês, treinar as pessoas nisso, né, nesses comitês, todo mundo que vai participar de comitê, eventualmente, antes de participar da sua própria sessão, atender como sombra as outras sessões para ir captando como é que na prática aquilo ali se traduz, né? Eu acho que em grandes linhas são isso, né? São esses pontos, né, Rê? Sim. E aí algumas pessoas podem me perguntar ou perguntar pra gente: "Ah, mas e eu já tenho um processo, a gente não tem umas coisas super claras, a gente ainda tá trabalhando na estrutura de levels, a gente ainda tem muita coisa pra melhorar, e agora, né, que eu faço?". Eh, Encontra alguma barra. Você tem que ter algum nível de barra, alguma coisa que tem que ser em comum na empresa toda minimamente, né. Algumas soluções para você, assim, que não são, assim, a prova de erros, mas que podem ajudar a funcionar. Você define um nível. Da maioria das pessoas do seu time, sei lá, a maioria das pessoas do seu time é todo mundo sênior, é todo mundo pleno. Define a expectativa para aquele nível. O que que eu hoje, sem ter levels super claros, o que que eu espero de uma pessoa ali? E aí você consegue calibrar para cima e para baixo. Quem faz mais consistentemente, sênior, quem faz menos consistentemente, júnior. E lembre-se sempre de quais problemas e qual complexidade de problemas essas pessoas conseguem resolver. Então, definir alguma barra já ajuda. Se você está falando de um time que tem KPIs, isso é um primeiro indicador, né? Por exemplo, isso já aconteceu em time de atendimento. Quando a gente não tinha levels super claros, os KPIs que a galera de atendimento acompanhava era o input inicial, para dizer performance, acima, dentro, abaixo. E aí a gente começava a discutir questões de comportamento e tinha algumas definições de, sei lá, algumas coisas que a gente usava ali na época para ter alguma base de critérios, né? Que é a polícia vindo atrás de mim. Não, gente, eu moro perto de um hospital e aí fica passando várias ambulâncias. Mas enfim, voltando, a gente tinha alguns critérios de comportamento que a gente sempre perguntava nas avaliações, né? Então, sei lá, contribui para o time, traz o time para baixo, como você chamar. E aí não importa o nome, o que importa é que as pessoas entendam o conceito por trás. Então, cria uma barra, usa uma barra e vai evoluindo ela. Porque essa barra, ela vem de algum lugar, ela não vem do nada. Ela vem de alguma experiência, ela vem um pouco de como as coisas já acontecem. Então, usar uma barra de base
e tentar encontrar similaridades em áreas diferentes de como a gente olha essa barra já é mesmo você não tendo essa preparação toda, pelo menos é uma coisa que você já consegue ajudar a ter conversas sem tantos vieses assim. E vai estudar sobre vieses, que tem pelo menos 11 em avaliação de desempenho, na hora de tomar a decisão de barra. Então é isso, galera. Muito obrigado pelas perguntas de vocês. Agradeço por mandarem várias perguntas. Continuem mandando perguntas para nós, tá? E voltamos daqui 2 semanas, quando a gente vai responder a próxima pergunta de performance, mas semana que vem voltamos com remuneração. Então é isso, pessoal. Muitas graças. A Letícia tá Valeu, dando tchau. Ah, pessoal. tá bom. Eu ia falar, a Tchau, Letícia tá dando tchau que tchau. ela deixou no mudo. Tchau.